escrever alguns. Brigou com tua vida, fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Eu sou o pai do finado Padre Rubem, e aí eu nasci e criado aqui no Dianópolis, mas aí eu dei uma saída. 4 filhos, Rubem, Vanail, Vaneide e Érica. Aí os 2 filhos, um morreu, Jesus levou. E aí tem 2 filhas mulheres. Aí eu voltei aqui para minha terra natal, tô aqui no Dianópolis. Bom, eu sou tio e padrinho do Padre Rubens. A gente sempre se deu muito bem, desde criança, menino muito bom, humilde. E a gente foi ajudando ele na caminhada, foi muito bom, nunca deu trabalho. A gente teve o prazer, eu, Dia Maria, Helena e Fernando, de assistir a formatura dele lá em Mariana, de filosofia. Uma turma muito boa lá, Padre Iração, Deusimar e mais uns outros, e era uma farra danada. Eles misturavam donadinha com danadinha, mas com muita consideração, muita alegria, e foi muito bom. E aí, infelizmente a carreira dele foi curta, mas enquanto isso, durante esse tempo, a gente teve bons momentos. Eu acompanhei ele para São Valério, para uma romariazinha que tem na Lapa, lá perto, Gurupi. Fomos uma excursão muito boa para Maceió, a família toda, 15 adultos, 2 crianças em 4 carros, inclusive o Padre Iração estava junto. Foi assim uma viagem muito boa, eles se divertiram bastante e foi ótimo. E eu tinha ele assim, sei lá, uma fé nele, assim, como se fosse um santo dentro de casa, assim, meu sobrinho, meu afilhado. Eu sentia assim aquela fé, assim, sei lá, nem como é que era. Lita foi madrinha de ordenação dele de diaconato. E eu ainda cheguei a comentar com ela e com o padre Bonfim Borracheiro, assim, que aquela fé que eu tinha, assim, naquele padre dentro de casa, juntamente com o bispo Dom Geraldo. E era muito bom, sei lá, e infelizmente foi pouco tempo. Mas é assim mesmo, tem que seguir a vontade de Deus. E é isso. Olá, meu nome é Ana Custódia, sou tia do Padre Rubens e quero falar da minha convivência com ele. Na verdade são só 3 pontos assim, que quando ele era criança, em Dianópolis, eu achava ele tímido e é tanto que ele não conseguia ir lá no centro sozinho, passava lá em casa, chamava o Vanail e eles iam, tinha que conviver de irmão. Aí depois, então, ele mudou para Porto, foi para o seminário. Aí a gente, passado um tempo, a gente foi também. Aí chegou lá, já ele maior. Então ele tinha uma convivência também muito boa lá em Porto, era uma referência para mim, para o Dayan. Aí ele chegava lá em casa, eu ficava feliz. E aí ia conversar com ele, desabafar. E aí ele tinha essa grande qualidade de ouvir. E eu ficava encantada. Aí eu falava, desabafava, ele só ouvia.
Outro ponto também que a gente conviveu foi quando ele chegou em casa um dia e chamou para a gente ir para Imperatriz ver o Vitor, sobrinho dele. E aí a gente foi, do nada, assim, de um dia para o outro resolvemos, fomos para Imperatriz, lá foi muito bom. Mas depois de lá, começamos a ventilar a ideia de terminar de chegar em São Luís, que a maior parte não conhecia o mar. E também andar de trem, para nós seria novidade. Mas aí não deu certo no trem, fomos de carro mesmo. E estiramos mais uns 2 dias de convivência. Foi muito bom a viagem lá em São Luís. Aí voltamos, foram quase 8 dias a gente junto. E foi um período assim que a gente conviveu mais. E é só isso que eu me lembro por agora. Padre Rubens foi um grande amigo, companheiro, irmão, de fé, de alegria, que nos deixou tão cedo. Foi para Deus, deixando a saudade eterna aos familiares. Então, falar do Rubão é meio complicado, né? Porque não tem palavras para descrever a pessoa que ele foi durante aqui no seu tempo de vida com a gente. Uma pessoa forte, determinada, que sempre esteve presente na família e com as pessoas mais próximas dele. Eu tenho uma pequena lembrança de quando nós morávamos juntos em Alvorada. Ele foi fazer uma celebração em Talismã, no assentamento. Estava eu e Enivaldo em casa. Nós pensamos em fazer até um almoço para ele, uma costela com mandioca. Mas quem disse que a gente sabia fazer essa costela? Aí eu liguei para minha mãe, pedi ajuda, enfim, fizemos essa costela. Chegou, comeu, gostou muito, do jeitão dele, né? Mas enfim, depois descobriu que teve dedo de alguém, que era minha mãe, né? E assim, é uma pessoa que sempre esteve à disposição das pessoas. Então dizer dele é só que ele foi uma pessoa maravilhosa, que a gente sente muita falta dele, mas que ele está num lugar melhor e que eu só tenho a dizer mesmo gratidão muito por todos os seus ensinamentos, suas brigas, porque ele sempre quis o melhor para mim. E é isso, saudade. Estou aqui para falar um pouco da pessoa do Padre Rubens, que conviveu comigo. Nós entramos no seminário em 97, em Porto Nacional, e convivemos 8 anos juntos, 1 ano em Porto, depois 7 anos em Mariana. Então quer dizer que uma pessoa maravilhosa, de boa convivência, sempre tinha uma grande amizade comigo, e depois caminhamos também, depois de ordenarmos, caminhamos também como padre. Então foi uma experiência muito boa encontrar esse homem de Deus, conviver com ele, e agradeço pela oportunidade de ter conhecido. Então, o Padre Rubens, excelente pessoa, que todos que falam dele têm essa alegria de falar dele, motivado pelo carinho e pelo amor que tem pelas pessoas. Padre Rubens Almeida Gonçalves foi meu colega há muitos anos. Nós chegamos no seminário em Porto Nacional há 34 anos atrás, e ali nós convivemos durante 5 anos. Ele chegou no seminário para fazer a 6ª série, eu a 7ª série, e ali nós convivemos 5 anos. Ele ficou 6 anos no seminário menor, depois ele ficou 7 anos no seminário de Mariana. Padre Rubens foi meu colega mais antigo, depois do meu irmão, que meu irmão já nos recebeu lá no seminário, Padre Domingos. E durante todos esses anos, ele era o colega mais próximo, porque ele gostava muito de esporte, como eu, era uma pessoa muito alegre,
muito amigo, se tornou um grande amigo da minha família e eu da família dele. E ele gostava muito do tênis de mesa, do futebol, era muito ativo em todas as atividades. Era um seminarista muito querido pelo padre Jacinto, que chamava ele carinhosamente de Gorgolô. E durante aqueles anos ele era realmente um colega que enchia a casa de alegria, muito dedicado. Padre Rubens foi um seminarista exemplar. Durante o Seminário de Mariana, ele continuou sendo um bom colega, muito ativo nos estudos, na vida pastoral, também no esporte, praticava os esportes que tinha à disposição. E ele trouxe muita felicidade para mim, para os seus colegas de turma, que eram Padre Iração, Padre Edilson, Padre Deusimar e Padre Rubens. Foram os 4 uma turma que caminharam juntos no Seminário Maior e todos chegaram a sacerdócio. Padre Rubens foi marcante em Gurupi, foi marcante na paróquia de Alvorada, foi marcante em São Valério, foi marcante por onde passou. Por último, Campos Belos. Muito bondoso com as pessoas, com as crianças, com os idosos. Vivia intensamente o relacionamento com a comunidade, com os amigos, dedicado à pastoral. Trouxe lá do Seminário de Mariana uma bagagem muito rica na sua capacidade de administrar a paróquia. Infelizmente, partiu, deixando no nosso coração um enorme vazio. Hoje eu trouxe essa camisa que nós dois vestimos tantas vezes. Padre Rubens é a camisa do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que eu guardo como lembrança da sua vida, da sua amizade. Meu coração dói até hoje com a partida do Padre Rubens. Para mim, ele é um mártir deste mundo de hoje, vítima da violência, da intolerância, da falta de fé, da falta de temor de Deus, da falta de amor. Que Deus lá no céu, que Nossa Senhora lhe dê toda felicidade, console o coração da sua família, nós tanto amamos. Muito obrigado, Padre Daniel e toda a equipe que está promovendo mais esta ação em favor da vida e da esperança. Eu recebi de Helena uma ligação dizendo que a Casa das Missões seria uma homenagem ao Padre Rubens. E queria nesse momento agradecer e parabenizar o Padre Daniel pela delicadeza em homenageá-lo com esse nome, e a comunidade também que abraçou, que ajudou, que colaborou e que fez essa obra tão desejada, sonhada e almejada por tantos, inclusive que já não estão mais entre nós. Homenagear o Padre Rubens é uma grande oportunidade para lembrarmos que o nosso tempo aqui é breve, mas somos peregrinos, como ele gostava de ser chamado. Peregrinos do amor, peregrinos de esperança. E é nessa certeza desse ano jubilar que eu louvo e bendigo a Deus por tudo que ele representou e continuará representando em nossas vidas. Naturalmente, falar do Padre Rubens é recordar de Dona Maria de Belito, porque ela foi minha primeira catequista e tive a alegria de conviver de forma tão intensa com todos eles. E agora, certamente na eternidade, rezando também, intercedendo por nós.
Deixo aqui o meu abraço, as minhas orações. Não posso estar com vocês por causa da festa de Nossa Senhora do Rosário aqui na comunidade, mas podem ter certeza que breve farei uma visita e que esse lugar, essa terra de missão, essa terra de evangelização, essa terra onde a palavra de Deus e o amor ao divino continua viva, nós possamos seguir adiante a nossa missão também. Um grande abraço a todos, um grande abraço mais uma vez ao Padre Aniel, aos familiares e amigos do Padre Rubens, que nos deixou muita saudade, mas nos deixou também a certeza de que o céu é logo e em breve nos reencontraremos na eternidade. Meus amigos e amigas, eu, Padre Jackson Souza da Silva, pároco da paróquia Santa Luzia, em Porto Nacional, morei em Dianópolis, da paróquia São José, no período de 13 anos como pároco. E durante esse período, mas logo de início, quando cheguei em Dianópolis, no ano de 1996, passei a ter uma convivência com o seminarista Rubens Gonçalves Almeida, que logo, alguns anos depois, se tornou padre. Eu gostaria de falar da minha experiência com esse jovem sonhador, animado, na sua vocação, no seu lado humano, no seu lado de fazer convivência com as pessoas. Ele ainda estava no seminário menor, logo em seguida ele foi para Mariana cursar filosofia e teologia, mas todos os anos nas suas férias coletivas, as férias do seminário, ele se deslocava à sua paróquia, à sua cidade para estar com seus familiares e sempre procurava estar ligado ao seu pároco, estar ligado à minha pessoa como pároco da renomada paróquia de São José em Dianópolis. E foram anos de experiência, de labuta, de convivência com ele, né? Era muito gratificante. E isso foi todo o período de filosofia e teologia, quando ele se destinava, quando ele ia para ir com seus familiares, tinha convivência também conosco. E foi um longo aprendizado com ele. Seu lado humano, seu lado bondoso de ser, seu lado cativante, interessado pela vida pastoral, vocacionado profundamente à dimensão sacerdotal, presbiteral, e depois se tornou padre. Como padre, ficou um pouco mais distante por causa da vida dele, da paróquia dele, como tal, que ele foi ser pároco na paróquia São Francisco, em Alvorada. Mas quando vinha a Dianópolis, sempre passava pela casa paroquial, se colocava a serviço. Padre, estou aqui durante tantos dias, se o senhor precisar, estou à disposição. Então foram esses anos de muita convivência com ele, não somente com ele, mas com seus familiares. Belito, seu pai de criação, Dona Maria, que era ministra da Capela Santo Antônio, tive uma convivência longa com ela também, que era sua mãe, também de criação, sua irmã Helena, Maria Helena, enfim, a sua irmã também, Gilmeide, né? Que a gente teve também essa convivência com ela. Então, meus amigos, falar do Padre Rubens é falar de todo esse jovem sonhador, jovem como seminarista, jovem como padre, né? E que teve um fim assim muito trágico. Aquilo que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Padre Rubens teve seu ministério muito antecipado, né? Antecipado no sentido de que tão logo tiraram a vida dele. Mas ele continua muito presente em nossas ações, continua muito presente na minha vida, como motivador também da minha missão pastoral, da minha missão sacerdotal. E hoje eu quero, assim, de uma maneira muito espetacular, muito evidenciada, dizer a todos que me assistem, Padre Rubens sempre está na memória de todos, que com ele conviveram,
com ele tiveram esse tempo de labuta, esse tempo de convivência. Que o Padre Rubens descanse em paz nas suas orações diante de Deus, na sua estadia na morada do Eterno. Interceda por nós, aqui estamos, confiamos o seu descanso em Deus, confiamos na sua eternidade. Um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando abundantemente. Irmãos e irmãs do Padre Rubens, olha, eu tive com o Padre Rubens desde como seminarista na sua ordenação e o trabalho que ele fez em Campos Belos. Um trabalho de honestidade, sinceridade, pastoral. Nesse momento, nessa hora, eu praticamente parabenizo a família por ele, essa herança, e de repente com a família, o amor dele com a mãe, com vocês todos. O Padre Rubens foi de fato, para a Diocese de Porto Nacional, para Campos Belos, um exemplo de pessoa, de trabalho, de pastoral, de sinceridade, de honestidade, de administração, de pastoral. É a saudade dele. Saudade, sim. Tristeza não. Ele deixou uma herança de honestidade, sinceridade. A toda a família, o meu abraço. Que Jesus Cristo continue abençoando a toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou sabendo da senhora Maria Helena sobre a casa em Indianópolis, na qual vai ser homenageado o nosso sacerdote Padre Rubens. Sou muito contente. Eu conheço o Padre Rubens principalmente quando enviei para trabalhar em Campos Belos. Cumpriu perfeitamente a sua missão. Foi assassinado. Grande dor para todos nós. Mas ele merece ser homenageado. Por tudo, Deus seja louvado. Estou rezando para o descanso eterno do Padre Rubens e também sua mãe querida. Abraço para todos. A para Padre Rubens, requiem eterno dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amém. Dom Romaldo, no momento, Recife e Polônia. Saudações. Eu tive a graça de conviver com o Rubens, seminarista em Porto Nacional, por um ano. Depois fomos enviados para estudos na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e convivemos durante 7 anos, filosofia, 3 anos, 4 anos teologia, e o seminarista Rubens se destacava, acima de tudo, pela unidade e a convivência. E depois, voltando à Diocese de Porto, onde fomos ordenados, diácono, padres, e ele enviado para Gurupi, seus primeiros anos, depois Alvorada, Campos Belos, e toda essa trajetória sua, sempre marcada pela unidade e pela simplicidade. E a grande marca do Padre Rubens foi a sua doação total através do martírio em Campos Belos, onde ele foi assassinado brutalmente. E marcou aquela comunidade por 3 realidades: a simplicidade na sua vida, a unidade e a espiritualidade, pois marcava ali aquele povo pela oração, passando ali somente 3, 4 meses naquela comunidade. E eu destaco, acima de tudo, a nossa amizade, que foram muitos anos de convivendo com sua família, convivendo com a minha família, e em outras realidades de diocese, de formação, e fica para nós hoje uma referência de fé, de oração, de simplicidade e, acima de tudo, um ser humano que tinha um olhar muito atento ao outro, o outro como importância em sua vida, em sua caminhada. Nesse momento, eu gostaria de dirigir os meus agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo
a Deus pelo chamado, pela vocação, pela fidelidade para conosco. Gostaria também, de um modo muito especial, agradecer aos meus pais biológicos, José Vanail e Maria Almeida, por me ter trazido a vida. Agradecer aos meus pais de criação, Belmiro Dias, Berito, Maria Joselina, por tanta dedicação, carinho na minha criação. Gostaria, de modo também muito especial, agradecer a minha família aqui presente, irmãos, primos, tios, o meu muito obrigado pela presença, pelo testemunho e pelo carinho também.